Hoje o nosso tema, amados, é a precariedade dos planos humanos. E nós vamos estar abrindo nossa Bíblia no livro de Tiago, Tiago capítulo 4, versos 13 a 17. Tiago é um livro que está depois de Hebreus, antes das cartas de Pedro. Tiago capítulo 4, a partir do verso 13, então, vamos estar lendo a palavra do Senhor, e diz assim a palavra do Senhor. Tiago capítulo 4, a partir do verso 13. Agora, prestai atenção, vós que aclamais, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, lá nos estabeleceremos por um ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina, que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em vez disso, deveis afirmar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Entretanto, estáis agora vos orgulhando das vossas capacidades, e toda vanglória como essa é maligna. Refleti sobre isto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Feche seus olhos. Pai, nesta manhã nós queremos ouvir a Tua voz. Nesta manhã nós queremos, Senhor, entender mais a Tua palavra. Queremos, Senhor, entender aquilo que o Senhor tem para nós nesta semana. Nos ajuda, nos capacita, derrama sobre nós o Teu Espírito, para que possamos, Senhor, entender a verdade que está contida na Tua palavra. Nós queremos Te louvar, Te agradecer, Senhor, e Te declarar que nós diminuamos para que Tu cresças, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados? Esse texto, então, de Tiago, eu gosto muito. Era um dos textos mais que eu aprendi mais assim enquanto era criança. Meu pai sempre tinha uma frase que me deixava sempre refletindo. Para tudo ele dizia: Deus mediante. Ou seja, se Deus quiser. Se Deus quiser. E nós sabemos então que o ser humano em si, ele gosta de sonhar. O ser humano, ele gosta de fazer planos, e isso é bom. Isso é bom porque Deus deu essa capacidade ao ser humano de sonhar, de planejar, de fazer alguma coisa. Se você está aqui nesta manhã, sentado, está aqui é porque você planejou estar aqui. Você saiu da sua casa, você saiu do seu refúgio. Você poderia estar deitado em casa, dormindo, não é não? Mas você disse: não, eu quero planejar, eu vou, domingo eu vou para a igreja. E você está aqui nessa manhã. Mas também, se você está aqui em Portugal, é porque você sonhou um dia em sair da sua terra. E você está aqui porque esse sonho se fez realidade. Então sonhar é bom. Isso, na verdade, foi digamos assim, uma peculiaridade que Deus colocou no ser humano, de poder sonhar, o anseio de sonhar. Porém, existe um grande erro humano, e está em querer sonhar sozinho, em querer colocar os seus sonhos na nossa própria força, no nosso próprio braço. Entender que, eu sonho, eu vou fazer acontecer e vai acontecer do jeito que eu quero. Em Provérbios capítulo 16, verso 1 a 3, diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Palavra do Senhor, amados, o sábio Salomão falando isso. Então Tiago aqui, ele está falando, nesse capítulo 4, ele começa a colocar algumas falas que parecem diferentes. Então Tiago parece mudar o assunto sem nenhuma conexão, mas esta parte está ligada a tudo que ele já escreveu antes.
Ele está a criticar aqui uma postura que deixa Deus de lado e passa a confiar naquilo que possui, que confia muito mais na sabedoria, nos planos humanos, do que no Senhor. Talvez para você pareça assim, mas eu não preciso planejar. Precisa sim. Eu fiz uma faculdade de administração de empresas lá no Brasil, e eu, mais que ninguém talvez aqui, ou talvez tem colegas aqui, mas você sabe que a administração ensina a planejar. A administração, primeiro você tem que colocar no papel antes de executar algum projeto. Então você precisa entender, e eu preciso entender, sim, planejar é uma coisa, mas achar que o planejamento e tudo vai acontecer conforme eu quero, porque eu sou o cara, aí está errado. Nós precisamos apresentar nossos projetos, nossos sonhos, diante daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Então, existe um estudioso, inclusive ele fez ele fez uma interpretação numa enciclopédia de vários tomos. Nós tivemos que nos desfazer dessas enciclopédias, que são algumas, digamos assim, comentários bíblicos de Champlin. E esse homem, Champlin, ele chama essa atitude de ateísmo prático. E hoje em dia a igreja está cheia dessa prática. O que é o ateísmo prático então? É a pessoa que está na igreja e diz que acredita em Deus, mas não permite que Deus guie os seus passos. É forte ou não é forte? Por quê? Porque só eu quero mandar na minha vida, porque só eu sei o que é melhor para mim, mas jamais entrego o controle da minha vida a Deus. Então é um ateísmo prático, e a igreja lamentavelmente está vivenciando isso. Está vivenciando isso por quê? Porque esquecemos que quem controla a nossa vida é Deus. Nós nunca podemos nos esquecer. Dependemos em tudo de Deus. Em tudo. Quando eu quero começar a andar com minhas próprias pernas e fazer aquilo que eu bem entendo, eu vou cair no final. No final, eu vou perecer. Alguma coisa vai acontecer, vai dar errado, porque eu não entreguei minha vida completamente a Deus. Quando eu digo completamente, amados, não é 99,9%, é 100% entregar a nossa vida a Deus. No verso 13, então, Tiago inicia dizendo: ouçam agora, vocês que dizem hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Tiago começa fazendo um convite à reflexão quando ele diz assim: ouçam agora. Eu quero falar isso para a igreja Ágape nesta manhã. Ouça agora, igreja Ágape. É como se ele estivesse dizendo assim, Tiago, na sua carta: presta atenção no que vocês estão dizendo. Presta atenção naquilo que vocês estão fazendo. Presta atenção. E aí então, algumas vezes nós dissemos coisas e não analisamos as consequências do que foi dito. Nós falamos muitas coisas sem refletir, e às vezes as nossas palavras expressam atitudes que temos em nossos corações. E aqui Tiago então está procurando mostrar o tipo de pensamento incoerente que muitas vezes nós temos. Estavam planejando coisas, estavam dizendo assim: olhe, amanhã eu vou para tal cidade e vou ficar rico. Passaram um ano lá negociando, vou ficar rico. Só que não sabe se amanhã ele vai acordar com saúde. Só que não sabe se amanhã ele vai ter forças para caminhar. Só que não sabe ele se amanhã ele realmente estará com a disposição que Deus dá para poder fazer isso. O que realmente importa é viver nossa vida, amados, entendendo o propósito que nós temos. Por isso a Bíblia ele insiste em afirmar a brevidade da vida. Podemos ler em Jó capítulo 7, verso 9, o seguinte: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir.
Em Jó 14, verso 1 diz: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. E Davi vai dizer no Salmo 39, verso 6: com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Olha como é forte. O salmista da família de Asaf também escreveu: lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Salmo 78, 39. Também Etão, israelita, ele declarou: lembra-te de como é breve a minha existência, pois criarias em vão todos os filhos dos homens. Salmo 89, verso 47. Na oração de Moisés nós também podemos ver: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sabem há 70 anos, ou em havendo vigor há 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Salmo 90, versos 9 e 10. É a palavra do Senhor. Muitas vezes a gente vive inquieto, afanoso, olhando assim para as coisas e não entendemos que a nossa vida é como um sopro. E aí então, também Jesus, nas suas sábias palavras, enquanto estava conosco, no livro de Mateus, verso 6, ou capítulo 6, verso 34, vai dizer: portanto, meus filhos, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Muitas vezes a gente vive assim na incerteza da vida e olha assim: o que vai acontecer amanhã? Preocupe-se com hoje. Entregue, aliás, o seu hoje ao Senhor. Você está fazendo certo. Está começando hoje o dia da semana, entregando aquele que tem todo o poder de fazer infinitamente mais. Você está aqui porque entendeu isso na sua vida. E muitas vezes as pessoas vivem a sua vida empurrando a sua vida com a barriga. E não é isso. Deus quer que nós possamos viver planejando sim, mas consagrando os nossos planos ao Senhor. Consagremos nossos planos ao Senhor. No verso 15, então, Tiago vai nos mostrar como deve ser essa dependência a Deus. Ao invés disso, diz no verso 15, Tiago: deveis afirmar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Cada vez que você tiver um plano, um planejamento, um sonho, diga assim: Senhor, se o Senhor realmente quiser, que seja feita a tua vontade, que seja feita como o Senhor quer, que o Senhor me conduza, que o Senhor me abençoe, que o Senhor me direcione. Precisamos entender isso, amados. A atitude confiante do homem deve estar submetida a Deus. Nunca podemos nos esquecer que existem forças que estão além das nossas e que podem definir o sucesso ou fracasso de nossos planos. Deixa eu contar uma experiência. Quando nós estávamos orando ao Senhor para essa mudança radical que nós iríamos enfrentar em 2020. E foi difícil, porque nós estávamos bem estabilizados. Vocês, a maioria que conhece nossa história, nós estávamos ministerialmente estabilizados. Célia trabalhava na prefeitura da nossa cidade. Nossos salários davam tranquilamente para que nós pudéssemos viver. Mas o Senhor começou a inquietar o nosso coração. Ele disse: existe ainda um povo que vocês precisam cuidar. Célia teve vários sonhos. E não é porque ela dorme mais, é porque Deus revela a ela mais em sonho. E Deus, Ele falou no coração dela como pessoas estariam assim como hoje numa sala, desejosas, porque nós chegamos naquele lugar.
isso é tremendo, amados. E nós começamos a compreender. E foi difícil, porque nós orávamos: Senhor, o que o Senhor tem para nós? O que o Senhor tem para nós? A gente imaginava como é a vida aqui, mas a nossa imaginação não passou nem perto de como é difícil ser imigrante na Europa. Talvez você que está aí, que vai nos assistir no YouTube, sonha, diz assim: eu quero ser missionário na Europa. Venha, mas venha preparado para ralar. Venha, mas venha preparado para entender que ser missionário na Europa é você fazer a obra, mas trabalhar secularmente também. Por quê? Porque Deus, Ele entende e sabe que é necessário que pessoas venham a esse lugar, mas também é necessário que as pessoas entendam que nós dependemos do Senhor, mas Ele renova nossas forças a cada manhã, para que a gente possa fazer a sua obra. Tem dia, amados, que eu olho assim para a série e digo: aonde foi que eu amarrei minha jumenta? É porque eu sou nordestino, né, adotado. Onde foi que eu amarrei minha jumenta? Tem hora que dá vontade de correr, amado. Tem hora que dá vontade de correr. Eu digo: Senhor, por isso que eu não queria ser pastor. Não podia me deixar quieto, só trabalhar. Não, o Senhor disse: você tem que cuidar de vidas. Você tem que orar, pagar o preço. Mas não é fácil. Não é fácil. Muitos anelam essa posição, mas saiba que não é fácil. Porque, por mais que eu entenda que o pastor supremo dessa igreja é o Espírito Santo, é o Senhor, mas existe uma responsabilidade grande sobre minhas costas. Tem dias que eu não consigo dormir. Tem dias que eu perco o sono e começo a orar e clamar e dizer: Senhor, é a tua igreja, Pai. É a tua igreja, Senhor. Renova minhas forças. Eu, mais do que ninguém, amados, entendo como é melhor você entregar a Deus a sua vida, entregar a Deus a sua causa, entregar a Deus a sua igreja. Não queira fazer as coisas sozinho. Não queira tomar a responsabilidade de Deus para si, mas entregue a Ele. A Bíblia, então, ela vai nos dar, Pai, amados, esse entendimento. O Pai, Ele quer que nós possamos entregar a Deus e colocar nossas vidas por completo. Muitas vezes a gente diz: eu vou viajar, eu vou fazer aquilo, eu vou passar aí, vou fazer 15 dias. Entrega a Deus. Diga: Senhor, se Tu quiseres me abençoar, me leve em paz, me conduz, que seja feito segundo a Tua vontade. Quantas vezes a gente já planejou alguma coisa e não concretizamos porque surgiu alguma coisa, alguma situação? Era Deus livrando a gente. Tome cuidado, porque Deus às vezes livra e a gente insiste. Tome cuidado com isso. É interessante notar também que Tiago, ele usa aqui uma expressão que não era muito comum aos judeus naquele contexto. Se o Senhor quiser. Deus é o Senhor da história e jamais deve ser colocado de lado dos nossos planos. Tiago não está aqui incentivando um chavão, uma fórmula mágica, e sim que os cristãos considerassem com sinceridade o controle que Deus tem sobre a nossa vida. Tiago está dando uma lição. Diz: olha, igreja, aprenda uma coisa. Você acha que tem a capacidade de sonhar, de planejar e que tudo dê certo, mas coloque sua vida diante de Deus. Diga assim: Senhor, se Tu quiseres, Pai, eu vou fazer isso. Te apresento diante de Ti, Pai. Me abençoa. Me diz se é para continuar ou não, para prosseguir ou não.
Voltando para o nosso testemunho, então, quando nós estávamos orando, dizendo: Senhor, nos ajuda, Pai, nos capacita. E surgiram algumas propostas de outros lugares. Nosso primeiro pensamento era Estados Unidos. Só que um sábado, me lembro como se fosse hoje, olhamos um para o outro, estávamos no quarto, nós dois, e começamos a orar. E eu disse: Senhor, eu sei que o Senhor tem um propósito para nós. Eu sei que o Senhor tem um lugar para nós. E eu sei que o Senhor tem já um projeto para nós. Só que ainda não sabemos o lugar. E aí Deus me levou a uma oração. E essa oração me lembra como se fosse hoje, num sábado à tarde, nós estávamos orando no quarto e dizemos assim para o Senhor: Pai, Tu és o nosso dono. Nós não queremos fazer nada que não seja segundo a Tua vontade. Então, fala ao nosso pastor. Qual o nosso destino? Naquele momento, nosso pastor Augusto, ele era o pastor presidente da igreja, era auxiliar. E, aos olhos humanos, era impossível ele me liberar para sair. Mas eu disse: Senhor, se Tu queres, Tu vais tocar o coração do Teu servo. Isso foi num sábado. Passados uns dias, na quarta-feira, nós tínhamos sempre uma reunião dos pastores. Depois da reunião, estávamos orando. Depois da reunião, tomávamos um café lá, porque já passávamos a igreja, direto na igreja à tarde, e logo à noite era o culto de oração. E aí então, estávamos conversando rapidamente, e o pastor Augusto disse: Rapaz, tive uma visão com você. Mas foi uma visão, não foi um sonho. Foi uma visão. Estava conduzindo meu carro e tive uma visão com você. E eu via você pregando numa igreja, numa sala, era uma sala bem pequena. Quando nós mandamos a primeira foto, quando começamos a igreja, na garagem lá de casa, ele disse: essa era a sala do sonho. E me vinha uma bandeira. E ele disse: a bandeira era de Portugal. E eu olhei assim e disse: pois, segure as pontas aí, porque a resposta chegou hoje. Quando eu disse que nós estávamos orando para que Deus nos desse um destino, uma nação, para que a gente pudesse ir e pregar o Evangelho, olha, acho que ele depois se arrependeu de dizer a visão do sonho. Mas o que acontece então quando nós colocamos diante de Deus? Quando você diz: Senhor, Tu tens o controle da minha vida, Ele se encarrega, por meio que for, de dar o destino a você. A gente não tem o que temer, a gente não tem que ficar: Senhor, será aqui, marcar no mapa, né? Fazer, não. Ele vai direcionar você. E foi difícil esse momento, porque eu imagino, até hoje, quando nós falamos no telefone com o pastor Augusto: como eu sinto tua falta? Eu sinto a falta do Senhor também. Porque a nossa conexão, você sabe, nós tínhamos mais, né? Agora na distância, mas uma conexão assim. E aí, amados, Deus, Ele se encarrega de fazer os seus meios, mas Ele vai fazer conforme a gente colocar. Senhor, a vida não é minha, porque na verdade essa vida que você está vivendo, e a gente muitas vezes diz: a minha vida, não é minha vida. A nossa vida é do Senhor, a nossa vida é do Pai. Quando nós entendermos isso, vamos sofrer menos. Quando nós entendermos isso, vamos entender que Ele tem o melhor para nós sempre. E a gente que sempre quer dar com a cabeça no chão, bater a cabeça, a testa no chão, por querer fazer a nossa vontade. E aí então, Tiago, por fim, ele conclui dizendo: agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe o que deve fazer bem e não faz, comete pecado. Ele já termina dando a cajadada, né? A cipuada. Tiago diz: olha, aqui vemos o que leva o homem à destruição, é sua própria ostentação.
esse procedimento orgulhoso de autossuficiência. E não foi a autossuficiência que nos tirou do paraíso. Não foi esse sentimento que a serpente tentou, então, a Eva e Adão. Foi isso. A gente precisa entender que nós dependemos, somos dependentes de Deus. Aqui ninguém é autossuficiente. Nós dependemos de Deus e dependemos uns dos outros. Eu dependo de vocês, das vossas orações. Nós carecemos tanto. Peço a vocês, orem por nós. Orem por nós, que nós oramos por vocês. Mas tem uma parábola também que vai nos dar um entendimento disso. Eu quero encerrar com essa parábola, na parábola do rico insensato. Jesus disse que Deus, ao ver o modo arrogante daquele homem, o condenou. Isso está em Lucas capítulo 12, não precisa ver agora, mas eu quero que você entenda que o rico, ele disse assim: olha, agora estou rico e abastado, vou construir meus celeiros para armazenar, para fazer isso aqui. E aí o que acontece? Lucas capítulo 12, verso 20: insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Tiago está a criticar aqui as pretensões humanas, ou seja, no grego aparece a palavra alazoneia, e significa palavras arrogantes, pretensiosas. Esse vocabulário passa a ideia do orgulho vazio que procura impressionar os homens. Perdão. Então, o apóstolo João, aqui na 1 João capítulo 2, verso 16, vai dizer: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. As pessoas que não somente desprezam Deus em seus planos, mas também entronizam o eu, tomando o lugar de Deus, estão vivendo na vanglória. Essa atitude é maligna, porque tira Deus do trono e deixa o eu no trono. É o hedonismo. O hedonismo é tão pregado nesses últimos tempos. O hedonismo coloca primeiro o eu. Na verdade, o eu está no lugar de Deus. O hedonismo não é mais nada do que pecado. Por quê? Porque tudo que destrona Deus do centro da sua vida é pecado. Nós precisamos colocar Deus no centro da nossa vida. Nós precisamos colocar Deus no trono da nossa vida. E entender que nós não mandamos em nada. Quem manda na nossa vida é Deus. Amém. Aleluia. Por isso Tiago, ele termina dizendo: quem sabe, fazendo menção, no ditado tradicional: pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago está dizendo, esse versículo então aponta para uma grande verdade espiritual. Nossa fé não pode ser guardada dentro de nós. Nós temos que ter uma profunda experiência com Cristo por meio do Espírito Santo. Mas essa experiência tem que se materializar em algo prático. Ou seja, se você diz que é cristão, mas não entroniza Cristo, então você está mentindo. Se você diz que é cristão, mas tira Deus dos seus planos, então é preciso repensar o cristianismo que você está vivendo. Porque Cristo, se Cristo é o Rei da glória, se Cristo é o Rei da sua vida, e você tem feito planos, dizendo: eu amanhã farei isso, amanhã farei aquilo, e vou me dar bem, tirando Deus da sua vida, tenha cuidado, porque a nossa vida é breve. É por isso que Tiago vai dizer: é como uma neblina, como um vapor, porque uma hora está, mas logo se dissipa. Não estamos mais. Como é breve. Essa vida é breve, amados. Essa vida passa tão rápido. O que nós temos feito? O que nós temos colocado diante de Deus, enquanto muitas vezes estamos preocupados conosco mesmo, olhando apenas para o nosso umbigo,
as oportunidades de ajudarmos os outros passam e nada fazemos. Tiago estava alertando também aos seus ouvintes sobre a necessidade de olhar menos para nós, menos para si e mais para os outros. Quando nós olhamos menos para nós mesmos, nós também vamos aprender a ter a compaixão que Cristo tem com as pessoas. Muitas vezes a gente se preocupa tanto com o nosso, né? Eita, mas estou sofrendo tanto, mas tem tanto isso, tanto aquilo. E a gente esquece de olhar para o próximo. A gente esquece de olhar para aquela pessoa que está passando uma necessidade, que talvez uma palavra apenas seria uma solução. Que nós possamos ser esses agentes. Infelizmente vivemos em um tempo em que o cristianismo em alta é aquele que, né, você chega e vai parar de sofrer. Você chega e vai começar a ser rico. Pois deixe-me dizer, nessa igreja aqui, você tem que entender que no mundo vai ter aflições, porque Cristo nos prometeu isso também. Mas Ele nos deu outra promessa: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Talvez você está acostumado a ouvir na igreja, porque você agora vai se levantar e você vai ser um empresário de prosperidade. Talvez Deus chamou para isso, sim, mas deixa eu dizer uma coisa: nada nesse mundo se centraliza na prosperidade financeira, mas principalmente numa prosperidade que é a prosperidade espiritual. E essa prosperidade visa primeiro a paz com Deus, porque se não houver paz com Deus, não adianta ter uma conta recheada de euros, de milhares de euros. Tem tanta gente por aí que é tão pobre, mas tão pobre, que tem apenas uma conta milionária em euros, mas não tem paz no coração. Enquanto nós, que temos tão pouquinhos euros, mas Deus nos dá paz no coração. Essa é a melhor prosperidade, amados. Não adianta outra. Coloquemos a nossa vida diante daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso. Muitas vezes, amados, nós precisamos uma metanoia, uma mudança de mente. Essa mudança de mentalidade, ela vai fazer com que a gente entenda que o nosso eu hoje pode ser transformado amanhã, mas não por nossa força, mas pela graça, pelo poder de Cristo e porque Ele quer que nós possamos ser bem-sucedidos aqui na terra, sim. Só que Ele não negocia, Ele não dá uma moeda de troca. Você vai fazer isso, então eu vou te abençoar. Não, apenas uma coisa eu e você precisamos fazer: apresentar diante de Deus a nossa vida e dizer: Senhor, essa vida não é minha, é tua. Faz conforme a tua vontade, que a tua vontade seja feita. Qual foi a oração que Cristo ensinou aos discípulos? E nós somos seus discípulos. Pai nosso que estás no céu. Qual a primeira coisa que ele diz? Primeiro exalta o Senhor: Pai nosso que estás no céu. Declara, né, a santidade do Senhor. Santificado seja o vosso nome. Mas ele vai dizer uma coisa interessante: que a tua vontade seja feita, tanto na terra quanto no céu. Por quê? Porque na terra a gente vivencia apenas aquilo que é vivenciado no céu. A terra é uma cópia do que é vivenciado no reino espiritual. E a gente precisa pedir sempre aquilo que está no reino espiritual, já sendo evidenciado, que nós possamos viver também aqui na terra. É isso que Deus quer para nós. Deus não quer que você invente a roda. Ele já fez isso. Ele já enviou seu filho para morrer na cruz. Ele já pagou o preço. Agora a gente precisa tomar posse e vivenciar. E tomar posse significa entender: não sou eu mais, Cristo vive em mim. A vida que eu vivia antigamente, agora não vivo mais no pecado, mas a vivo em Cristo Jesus. Feche seus olhos, baixe sua cabeça.
sua oração. Faça uma oração diante do Pai. Você coloque diante dele e diga como você precisa da sua presença, como você precisa cada dia que Ele possa estar visitando você, dando direcionamento na sua vida. Te adoramos.
por você sair daqui sem falar isso. Isso vem muito forte no meu coração. Eu quero que você saiba que Deus, que é Pai, Ele sabe o correto, o certo, o caminho que vai dar certo para você e para mim. Eu estava ali sentada e olhei para esse teclado e me lembrei que por 9 anos de idade o Senhor levou meu pai a querer pagar um curso na cidade onde a gente morava, uma das melhores pianistas da cidade. Ele queria que eu aprendesse a tocar piano. Meu pai queria, meu pai. E eu como criança disse, não, eu não quero isso para mim. Mas meu pai sabia o que estava fazendo. É só um exemplo, irmãos. E eu me lembro que com 12 anos ele disse, Célia, eu vou colocar você num curso, um dos melhores cursos de inglês da cidade. E eu também não quis. O que é que eu quero dizer com isso, irmãos? É que Deus, como Pai, muitas vezes quer pagar para você, diz para você o que é bom e você diz, eu não quero, não preciso, não é o tempo. E Deus sabe o que faz, Deus sabe o que diz. Meu pai queria o que para mim? Hoje eu aqui na Europa, eu iria saber o que? Inglês. Cara, inglês. E eu ia saber o que? A tocar algum instrumento. E eu não quis. E eu não podia sair daqui sem compartilhar isso com você e dizer que Deus, que é Pai, Ele sabe o que diz. Ele sabe qual é o caminho que vai colocar você e que vai dar certo. Eu não sei o que é que Deus está falando no seu coração nesse momento, o que eu estou falando aqui. Eu sei o que Deus compartilhou comigo. Eu não poderia sair daqui e nem deixar você sair daqui sem ouvir isso. Você sabe que sempre eu estou ali quietinha, mas se o Senhor falar do Senhor, eu não tenho coragem, mas se o Senhor subir comigo, eu falo. E é isso, irmãos, eu não poderia sair sem compartilhar isso com você. Não esqueça, Deus é Pai. Ele sabe o caminho certo para mim e para você. Então escute a voz dele. Não faça como eu fiz lá atrás. Eu não conhecia Jesus ainda. Mas meu pai também não. Mas meu pai era autoridade na minha vida. Ele talvez não soubesse, mas Deus sabia que um dia eu estaria na Europa e poderia ter falando inglês agora. Não sei. Poderia tocar o instrumento agora, não sei. Mas naquele tempo, lá atrás, e quantas vezes Deus já falou com você, não é o tempo, não é o caminho, não é agora. Ou é agora. Faça isso. Estou pagando para você. E você diz, não, cara, não é para mim. Você não sabe se não é para você. Bota o joelho no chão, querido, e veja se não é do Senhor. Porque hoje eu sei, e meu esposo sabe disso, e ele também faz isso. Nós não queremos dar um passo que não seja do Senhor. Ele contou aqui. Nós esperamos uma visão, um sinal de Deus, e Deus deu a visão ao nosso pastor lá da igreja, para que hoje nós pudéssemos estar aqui com você. Então, escute a voz do Senhor. Ele sabe o que diz para você, Ele sabe o caminho certo. Amém. Amém, amados. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Agradeço ao Senhor por esta manhã, pelo privilégio que nós temos. Pai, nós queremos nesta manhã te agradecer pela tua palavra que é viva, que é eficaz. Te agradecemos, Senhor, porque assim, Pai, como tu falas, Pai, que nós devemos apresentar nossa vida, assim nós precisamos fazer a cada dia. Tem misericórdia, Senhor, porque muitas vezes queremos vivenciar a nossa vida,
Tem misericórdia, porque muitas vezes nós queremos, Pai, olhar para nós, para nosso eu. E Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar cada filho, cada família tua que está aqui representada. Que o Senhor nos dê, através da tua palavra, o entendimento de que nós devemos apresentar nossa vida todos os dias ao Senhor e declarar: se o Senhor quiser, se o Senhor assim o fizer, oh Pai, é assim que nós queremos. Queremos vivenciar a tua vontade, queremos vivenciar aquilo que tu tens para nós. Nos ajuda, nos dá, Senhor, o entendimento da tua vontade para nós, porque a tua vontade é boa, a tua vontade é agradável, a tua vontade é perfeita. Por isso nós te louvamos, Senhor. Visita cada família que está aqui, Senhor, representada, cada um dos teus filhos, Senhor. Que essa semana seja uma semana de entrega completa a ti, Senhor, porque só o Senhor é Deus e porque só o Senhor sabe sempre o melhor para nós. Por isso, Senhor, que seja conforme o Senhor quer em nossas vidas. A ti toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda adoração, em nome de Jesus. Amém.